8. Nele veremos 4 atitudes que somos chamados a ter, a tomar diante do ano que está por vir. Deuteronômio, capítulo 8. Antes de lermos o texto, vamos orar. Senhor, queremos te louvar, engrandecer o teu nome, exaltá-lo por quem tu és, Deus. Te damos glória, glória ao autor e consumador de nossa fé, porque nunca foi sobre nós, Senhor, nunca teve a ver conosco simplesmente, como se nós fôssemos o centro do palco ou o centro da história. Não tem a ver conosco, tem a ver contigo, com a tua glória, com quem o Senhor é. Por isso queremos te louvar, queremos engrandecer o teu nome, porque tu, Senhor, és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Fala conosco nessa noite, Deus. Fala conosco aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Somos chamados então, em Deuteronômio capítulo 8, a percebermos 4 atitudes que devemos tomar diante do ano que está por vir, como um paralelo. Eu gostaria de trabalhar com vocês essas 4 atitudes, e à medida em que falarmos, ou em que eu falar uma das atitudes, a gente vai ver no texto de Deuteronômio capítulo 8, como isso se dá. A primeira atitude que a gente pode encontrar ou perceber no capítulo 8 de Deuteronômio, enquanto o povo estava à espera das instruções que Moisés iria dar, era: olhem para o passado. E a gente percebe isso nos versículos 2 a 5 do capítulo 8 de Deuteronômio. Diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Moisés, e Deus, através de Moisés, nesse momento, está dizendo ao povo: ei, olhem para o passado, olhem para o que aconteceu antes nesses 40 anos. Devemos aprender das lições do passado. Deus, e uma das coisas que a gente aprende aqui é que Deus, Ele usa circunstâncias para mostrar que nosso coração não está nele como achamos que está. Eu gostaria que vocês essa noite olhassem para o que se passou desse ano de 2017 e percebesse que muitas coisas que nós fizemos, muitas coisas que agimos e atitudes que tomamos de uma maneira pecaminosa, mas nisso Deus estava mostrando onde estava o nosso coração. Foi o que Ele fez com o povo de Israel, nesses 40 anos em que você tem Deus agindo com eles, trabalhando com eles, procurando moldá-los pouco a pouco. Você percebe que Deus envia fome, Deus os humilha, Deus os faz passar por provações, para que eles percebessem onde estava o coração deles. Isso me faz lembrar muito de algo que aconteceu comigo alguns anos atrás, mas que ainda é muito atual. A ideia de que muitas coisas que nós passamos em nossas vidas é para que a gente perceba que o nosso coração não está em Deus como a gente acha que está. Talvez nesse período todo a gente tenha louvado a Deus, dizendo que a glória é para Ele, dizendo que Deus é soberano, dizendo que confiamos em Deus, mas quando chega determinada circunstância, nós percebemos que o nosso coração não está nele. E uma das coisas que me faz lembrar isso é quando eu estava para concluir o curso de engenharia, e eu estava pegando das matérias mais difíceis do curso, e ao mesmo tempo eu tive uma oportunidade
ia fazer a última prova e tive a oportunidade de ter uma entrevista de estágio. Eu fiz a prova, fiz a entrevista de estágio, passei na primeira fase, fui para a segunda fase, terminei a prova e fiquei, Deus é soberano. O que acontecer, vai acontecer. Afinal de contas, Deus está no controle de tudo. Então, se eu passar no estágio, ou na entrevista de estágio, nessa fase, amém. Passando na prova, amém. Mas se eu não passar, amém também. E eu fiquei mais ou menos por uma semana, porque o resultado levou mais ou menos uma semana para chegar. E eu fiquei mais ou menos uma semana assim. Deus, o Senhor é soberano. Deus, eu confio na sua soberania. Passou-se uma semana. Eu perdi na prova e não fui aprovado no estágio. Eu fiquei indignado. Eu fiquei com o coração, sabe? Meu Deus, eu não acredito. Eu perdi numa disciplina que iria me fazer ser aprovado basicamente ou praticamente no curso. E eu também perdi a oportunidade do estágio. E nesse momento Deus me fez perceber onde estava meu coração. Eu estava com a minha boca dizendo, Deus, o Senhor é soberano. Mas Deus sabia onde estava o meu coração não estava nele. E eu quero que vocês percebam que muitas vezes isso acontece, geralmente isso acontece conosco. Nós dizemos, Deus, nós confiamos em Ti, ou eu confio em Ti. Deus, eu confio na Sua soberania. E as coisas vão acontecendo durante o ano e a gente vai percebendo ou procurando, Deus vai trazendo circunstâncias em que faz que a gente pense, em que faz a gente pensar. Seu coração realmente está em mim? Seu coração realmente está naquilo que você, com as suas palavras, dizem? Ou simplesmente é algo da boca para fora? E Deus prova o povo de Israel mostrando isso. E Deus nos diz, olhem para o passado e percebam e vejam se o seu coração realmente está em mim. Precisamos então aprender por meio desses momentos a corrigir nossa teologia funcional. Porque a teologia funcional é aquela teologia que acontece no que eu faço. Você tem o que você pensa e o que você sabe e aquilo que você faz. Quando aquilo que você faz é distoante daquilo que você pensa e daquilo que você sabe biblicamente, então a sua teologia funcional, ela está errada, ela está distorcida. E Deus nos chama ao arrependimento. Mas também podemos olhar para o passado e agradecer a Deus por Ele estar nos moldando a sua imagem. Nos 40 anos em que Israel ficou no deserto, não faltou alimento para eles, não faltou vestimenta para eles, não faltou sandálias para eles. Podemos olhar, irmãos, para o passado e, como dissemos pela manhã, podemos sim agradecer a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Podemos agradecer a Deus pelas amizades que fazemos ou que fizemos. Podemos agradecer pelo sorriso que abraça, como eu escrevi e publiquei, pelo olhar que compreende, pela amizade que persevera na ausência, que compartilha na alegria, que consola no silêncio. Podemos agradecer a Deus, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, podemos ficar alegres. Além de olhar para o passado, Deus dá outra instrução. Ele diz, olhem para o presente. Vejam comigo versículos 6, 7 e 11. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Verso 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. A ideia de olhar para o presente é a ideia de que devemos assumir um compromisso no presente. Sabemos ou vemos
ouvimos o que aconteceu no passado, mas agora, no aqui e agora, precisamos tomar atitudes, uma atitude de compromisso, uma atitude de guardar os mandamentos de Deus como Ele nos ensina e como Ele nos ordena. A ideia de guardar é de cercar em volta com espinhos. É como se você estivesse fazendo isso com os mandamentos, dando a ideia de que os mandamentos para você são coisas preciosas. Os mandamentos de Deus são preciosos para você. Por isso você guarda, por isso você os protege, por isso que você os usa e os cumpre, porque você sabe que eles são preciosos. Olhe para o presente. Isso envolve, irmãos, arrependimento. Isso envolve dar continuidade. Isso envolve dar continuidade ao compromisso que nós tomamos por fé. Por isso, se comprometa essa noite. Se comprometa. Eu não quero que você faça promessas para o ano de 2018. Não faça promessas que você não pode cumprir. Mas se comprometa. Se comprometa a ser dependente de Deus. Se comprometa a continuar se submetendo à sua vontade. Se comprometa. Moisés, então, além de falar para olharmos para o passado e olharmos para o presente, ele nos ensina a olharmos para o futuro. Versículos 12 a 14 e versículo 17 do capítulo 8. Diz assim: para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 17. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. A ideia é: olhe para o futuro. Devemos permanecer fiéis no futuro. Deus sabia que o povo de Israel iria entrar na terra prometida, iria começar a cultivar, a plantar, a desenvolver a sua cultura, mas Ele sabia que eles poderiam esquecer de Deus, poderiam olhar para tudo que construíram, para tudo que criaram e dizer: nossa, eu criei tudo isso com as minhas próprias mãos, com a minha própria capacidade, com a minha própria força. E poderia alguns de vocês até pensar isso por algum momento, de tudo que foi construído, de tudo que foi desenvolvido esse ano por vocês. Mas lembrem-se que a força, a capacidade, a inteligência, a sabedoria vem de Deus. Por isso Ele diz: reconheça que aquilo que vocês têm e aquilo que vocês fazem vem de mim, vem de Deus. Não deixe que seu coração se eleve, sendo então controlado pelo orgulho. Porque o orgulho traz um senso de independência. O orgulho traz uma ideia de que você pode fazer as coisas independente de Deus, como se você não precisasse mais de Deus para viver, como se você não precisasse mais de Deus para plantar, para trabalhar, e às vezes para fazer aquilo que você até sabe fazer. Reconheça que o que você tem e terá vem de Deus, porque isso é viver pela fé. Isso é responsabilidade dependente. É saber que Deus é soberano por um lado, mas eu sei que também tenho minhas responsabilidades. Eu também tenho deveres para serem cumpridos, mas eu cumpro esses deveres, eu obedeço, reconhecendo que tudo que eu faço vem de Deus. Isso é responsabilidade dependente. Mas ainda há uma quarta atitude a ser tomada. E aqui eu gostaria que vocês vissem comigo alguns versículos. Versículo 11 diz assim, alguns vão ser repetidos, mas é muito importante que a gente preste atenção para entender que atitude Deus quer de nós. Verso 11: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Verso 14: se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 18: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Verso 19:
Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. O que é mais importante nesse capítulo, não são as possíveis bênçãos ou os novos projetos, mas o Senhor dá bênção. O que o capítulo 8 nos ensina é que você tem 2018 diante de você, e que você vai fazer projetos, você tem planos, você tem expectativas, mas o mais importante não é aquilo que você vai receber, mas aquilo que você já tem. O Senhor dá bênção. A quarta perspectiva é Deus dizendo: ei, olhem para mim. Sem essa perspectiva, passado, presente e futuro não farão sentido algum. Dos planos, e aqui eu pergunto, irmãos, dos planos que você tem para o próximo ano, em que lugar Deus ocupa na sua lista? Que lugar ocupa a sua vida espiritual? Dos planos que você tem, dos projetos que você idealizou, qual é o lugar que Deus ocupa? Qual é o lugar que Deus ocupa? Por isso, invista em seu relacionamento com Deus por meio dos seus devocionais. Use os meios de graça. Não os abandone, não os deixe de lado, irmãos. Ore mais, leia e medite nas Escrituras. Memorize versículos, participe mais da sua igreja local. Um pregador uma vez disse: antes era a bênção, agora é o Senhor. Antes era o que eu sentia, agora é a palavra. Antes eu queria os dons, agora o doador. Antes queria a cura, agora basta-me o próprio Jesus. De tudo que nós podemos pensar para o ano que se chega, que Cristo seja o centro, que Cristo seja tudo, que Cristo seja tudo. Pode ser que você esteja precisando de trabalho, esteja precisando de ajuda com relação à família, de ajuda com relação a várias outras questões da sua vida. Mas lembre-se de que Cristo deve ser o centro do seu coração. Cristo deve ser o centro da sua vida. Porque se Cristo não for o centro, você vai estar criando ou colocando uma outra coisa nesse centro. Vai transformá-lo em idolatria. Que nós possamos dizer: Jesus, seja o centro dos meus projetos, seja o centro dos meus planos, mesmo que esses planos envolvam teologia, mesmo que esses planos envolvam estudar mais, pegar mais livros de teologia e estudar, que isso seja um meio para glorificar mais a Deus e não um fim em si mesmo. Que até mesmo orar, que até mesmo participar das atividades locais da sua igreja seja um meio para glorificar mais a Deus e não um fim em si mesmo. Que Cristo seja o centro. Por isso, olhe para Deus, olhe para Ele. Essa é a quarta atitude que devemos tomar e a principal. Vamos orar.